Vamos orar nesse momento? Depois o Bruce pode assumir o tempo aí, tá? Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelas misericórdias do Senhor que tem se renovado a cada manhã. Obrigado pela vida dos irmãos, pela família de cada um. Obrigado pela vida do pastor Bruce, da sua família e pela sua disposição em ensinar a tua palavra, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de comunhão entre nós e de aprendermos aquilo que é a intimidade com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bruce, pode assumir, meu irmão. Boa noite a todos. Você está vendo minha Sim, imagem Bruce. lá? Tudo Todo mundo ok. está vendo? Ok. Ok. Eu gosto do anterior, porque eu creio que isso dá o ritmo para a gente entrar lá no novo assunto. Mas a semana passada, nós estudamos prestação de contas. E essa é uma área muito importante, porque isso significa isso. Precisamos intencionalmente e regularmente separar um tempo com uma outra pessoa para nos ajudar na busca de intimidade com Deus e nos afastar de tudo aquilo que interfere no nosso relacionamento com Ele. Eu estou curioso de saber quantos vocês têm uma pessoa com quem você presta contas. Domingo eu fui lá para um amigo meu da igreja que ele ofereceu uma bicicleta para mim. Eu fui para casa dele e foi bom, a gente falou sobre algumas coisas, mas eu estou começando a conhecê-lo para poder conversar com ele sobre isso, de fazer isso, mas eu estou precisando de alguém para prestar contas, para orar comigo. E é engraçado porque quando eu cheguei em casa com essa bicicleta que eu ganhei dele, a Lisa falou, olha o nome lá, era Giordano, é o nome da bicicleta, né? Então, eu não posso escapar do meu irmão Giordano, né? Ok, versículo-chave que nós usamos para isso é Tiago 5. Ele fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito poderoso, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E parcialmente disso é para ajudar. Você confessa, mas não é só confessar para você se sentir melhor sobre sua vida, mas é confessar para orar um pelo outro, de ter um parceiro de oração, de ligar a sua vida dessa maneira. E é importante para a gente confessar, porque falamos por vários motivos na semana passada, os problemas. Eu dei esse exemplo bíblico, que o problema com Davi, ele começou a se achar muito importante, orgulho causou problema e ele, obviamente, não estava prestando contas. E Lisa achou essa pesquisa que eu achei interessante, de 246 pastores, Howard Hendricks fez uma entrevista. E a coisa que aconteceu é que nenhum deles estava prestando contas com alguém. E essa é a razão que teve essa falha, que é importante para cada um de nós, não só pastores, mas cada um de nós temos que reconhecer que somos vulneráveis. Eu usei a metáfora também de alpinismo. Meu amigo me convidou para fazer esse coisa aqui. Eu falei para ele, oh, eu tenho muito medo. E ele falou, eu também. E ele falou, do dia que eu paro de ter medo, eu vou parar de escalar a rocha assim. E a razão é porque é muito perigoso e você começa a ter muito autoconfiança e você pensa, eu não vou cair. E você começa a arriscar e a pessoa cai e morre por causa do descuidado. Essa era outra coisa, né? Essa coisa dos pastores, eles falavam, isso nunca aconteceria comigo. E essa é uma coisa que é problema e não estava tendo devocional. A gente olhou em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 4. Eles falam, se o irmão ele não, usou a palavra que parece que estava flagrado, mas a ideia é que ele caiu sem querer o pecado. Ele falou, você que é espiritual, não o pastor, não os outros, mas você tem a responsabilidade no corpo de Cristo de ajudar um outro.
E se você lê o versículo, capítulo 6, versículo 1, fala que nós devemos carregar ele falou, cada um leva seu, não, ele falou, devemos levar a carga um dos outros. A carga é uma coisa insuportável, é uma coisa que eu não posso levantar sozinho e eu preciso de ajuda para poder levantar aquela coisa. O fardo é algo que uma pessoa pode e deve suportar, é sua responsabilidade. E cada um deve fazer sua responsabilidade, buscar a Deus. Eu não posso buscar Deus para você, mas eu posso chegar ao seu lado e ajudar. Eu lembro que eu estava pregando uma série de pregações sobre o livro de Gálatas, e eu cheguei nesse tempo lá uma pessoa chegou para mim depois do culto e falou, Bruce, você me ajudaria em levar minha carga? Eu preciso da sua ajuda. E esse foi um dos melhores tempos. Eu comecei a correr com ele, a gente desenvolveu uma boa amizade através disso. Mas a ideia é de a gente estar lá para ajudar o outro, restaurar o outro, de carregar as coisas, dificuldades. A carga representa as dificuldades de tentação que não podemos e nem devemos tentar suportar sós. Eu sozinho preciso de um outro. Deus criou a gente para estar dependente um do outro e orar um pelo outro. E eu coloquei as coisas, eu falei de diferentes tipos de relacionamentos. Eu estava falando com esse homem que me deu a bicicleta outro dia e a gente estava falando, ele falou, mas por que tem tão pouca gente que está discipulando e envolvido nessas coisas, buscando a Deus? Eu falei, pessoas têm uma visão errada da igreja. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas a ideia é que a igreja é um culto, você vai lá assistir, canta algumas músicas, escuta a mensagem e sai. Essa é a igreja. Mas a ideia que a igreja é relacionamentos, como nós vamos descobrir. Relacionamentos com prestação de contas. Eu acho que meu desejo é que cada um de vocês seja discipulando uma pessoa. Você tem um aprendiz, uma pessoa que está aprendendo, está investindo. Você deve prestar contas. Não, fazer perguntas para essa pessoa, mas deixa a pessoa fazer perguntas para você também. Eu estou desenvolvendo amizade espiritual com esse homem, o que eu falei domingo. E a ideia é que você pode compartilhar que Deus está te ensinando, encorajar um ao outro. O mentor que vai te orientar, ele tem mais experiência e vai te ajudar no seu vida espiritual. Um coach que vai ajudar você a descobrir o que Deus está querendo você fazer. E um parceiro de prestação de contas. Eu acho que cada uma dessas coisas deve ter esses relacionamentos. Eu espero que você procure esses relacionamentos, porque é muito importante de ter essa convivência dentro do corpo de Cristo. E essa ideia do mentor que está ajudando e está um pouco mais na frente e ajudando o outro a achar os caminhos das pedras para que Deus está querendo. Um parceiro de prestação de contas, encontrar-se regularmente com alguém que intencionalmente faz perguntas sinceras, diretas, difíceis às vezes, sobre suas ações e motivações. Você tem que ter um amigo. Eu gosto essa foto aí, eles tomando um café juntos, tá falando sobre suas vidas espirituais. E o Provérbios 17, 5 a 6, melhor é repreensão franca do que amor encoberto. Okay? Quer dizer, olha aquela coisa, amor, repreensão franca é que você chega direto e fala, irmão, você está errado. E do que amor encoberto, você ama a pessoa, mas você não fala nada. Leais são os feridos pela que ama, quer dizer que se eu amo você, eu vou corrigir. Mas, porém, os beijos de quem odeia são enganosos, né? Aquela pessoa que gosta. Alguém tem um comentário sobre isso que estudamos semana passada? Queria deixar isso lá para você. Alguém tem comentário? Alguém buscou um relacionamento essa semana, está prestando contas com alguém pela primeira vez que está tentando fazer isso?
Alguém precisa de exemplos de perguntas? Eu estou ouvindo alguém abrindo o microfone. Sou eu, Bruce. Boa noite. Boa noite. Eu tenho, né, uma pessoa com quem eu presto contas e isso tudo que tu fala, a gente pode se identificar, porque a gente pratica essas coisas, né? E eu posso só confirmar o que tu já falou, que isso é muito importante. Acho que mês passado teve um tempo aí que eu estava bem ruim, né? Eu estava irritando muito o meu esposo, e aí eu fui conversar com a minha discipuladora, né? E uma conversa franca, e ela orou por mim. E olha, incrível, Deus, né? Resolveu o meu problema, né? Afastou aquela coisa que estava me atrapalhando, né? E se eu continuasse ocultando aquilo, eu creio que o conflito não tinha parado. Então, é isso que eu queria compartilhar, como é importante essa prestação de conta dessa pessoa, para a gente ser franca e ela poder orar por nós. Sim, com certeza. Alguém mais? Bruce, Aham. tá ouvindo? Estou. Essa semana passada, nós tivemos uma reunião lá porque eu não estou me congregando, né? Porque vou fazer 64 anos, aí é grupo de risco. Mas a gente fizemos uma reunião, né? Uns 4, e levamos o nome da pessoa que a gente está orando, né? Para discipular. E o pastor ele vai preparar o material Caminhando com Cristo, né? Para a gente começar esse discipulado. Legal. Okay? Que bom. Outra pessoa? Nós aqui, né? Boa noite a todos. Aqui na Itália, a gente não tem com quem prestar conta, né? Eu presto muito com meu marido e ele comigo, né? E tendo um caráter um pouco mais forte, às vezes eu tenho eu tenho a tendência, tenho o maior medo de influenciar ele, né? No caso, se eu disser amanhã para ele, olha, eu não quero mais frequentar a igreja dos irmãos, eu sei que ele vai ser capaz de me seguir, né? Então, às vezes eu digo assim, eu queria também que ele pudesse ter um outro companheiro, né? Um outro irmão, um homem com quem ele pudesse compartilhar, né? E é difícil, é muito difícil. Tem uma responsabilidade muito grande de guiar ele, né? E guiar eu mesma. Então, é difícil. Sim. Irmão Bruce, posso Sim. falar? Já está muito adiantado o tempo. Ok, pode falar. Essa semana foi muito proveitosa também, graças a Deus. Eu devo, em primeiro lugar, a Deus e ao Senhor, que tem passado essas lições maravilhosas para nós. Eu ainda não tinha me dado conta, né, da grande necessidade de um cristão, né, nesse sentido. E essa semana, eu tenho alguns estudos, faço alguns estudos com algumas mulheres, né? E eu acabei falando, né, sobre todo esse material que o Senhor tem passado para nós, assim, não material, mas no sentido do que o Senhor tem passado, né? E foi muito bom. Umas acabaram... eu falei sobre a importância, né, de prestar conta, e que se existisse alguma coisa em uma delas, que elas quisessem confessar, que elas podiam escolher uma pessoa de confiança no nosso meio, né? E foi muito bom, acabou surgindo isso, né? Acontecendo isso, e eu fiquei maravilhada, né? Porque assim como foi bom para mim, foi aberto meus olhos nessa relação, eu pude também usar o que eu aprendi e passar para outras pessoas, né? E tá surgindo efeito. Isso que eu quero dizer para o senhor. Muito obrigado, porque a questão, se você fala, você faz avaliação, ótimo, ótimo, ótimo. E a coisa que nesse não faz muita diferença, mas se você se é ótimo ao ponto que você está passando para outros e aplicando, excelente. Porque essa coisa que eu estou ensinando, essa coisa para botar na prática, e é muito bom saber que alguns de vocês estão levando a esse lado. Que a próxima lição é a importância da igreja. E como eu falei com o meu irmão outro dia, meu amigo
eu falei com ele sobre essa questão da igreja e eu falei, pessoas não entendem. Eu confesso, quando eu tinha uma noção da igreja, quando eu cheguei no Brasil, no ano 90, e minha convivência com alguns de vocês e com descobrindo a igreja, eu aprendi muita coisa sobre a igreja que eu não sabia. E eu creio que é importante de levar a pessoa a entender a igreja. Se você tem usado o propósito da vida, você vai ver que eu geralmente eliminei a palavra igreja lá, mas eu expliquei interlinha bastante coisas sobre o que é a igreja naquele estudo. Usei outros termos. Quando eu usei a palavra igreja, eu usei do outro sentido, mas eu tentei explicar a função da igreja, porque eu creio que se a gente leva a pessoa muito rapidamente para a igreja, as pessoas começam a ficar com aquela vida passiva. Eu já vi isso muitas vezes. Um novo convertido entra na igreja com todo aquele fervor e ele acaba perdendo um pouco daquele primeiro amor. Mas por que a igreja é importante? Eu acho parte do discipulado é de levar a pessoa a entender o que é a igreja e se envolver, não somente frequentando cultos, mas se envolver com a igreja. Eu coloquei isso, vida passada pela convivência com um grupo maior de adoradores. Pensa nisso. Eu não tenho todos os dons. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Então, eu posso refletir parte da glória de Deus, mas é a coletividade da igreja que reflete a glória de Deus. Porque se a pessoa vai amadurecer espiritualmente, ele não pode ser simplesmente escutando a pregação do pastor e pensa que ele vai aprender. É todos os relacionamentos dentro do corpo de Cristo que leva aquela pessoa a viver a realidade de Cristo. Então, como eu falo, quando eu começo a discipular uma pessoa, antes de convidar a pessoa para a igreja, eu sempre gosto de levar a pessoa a participar em um grupo pequeno, ou eu vou convidar uma pessoa para participar conosco com estudo, para a pessoa começar a ver a igreja antes de ir para o culto. É importante isso. Se você não entendeu, pode me perguntar. Mas a ideia é que a pessoa comece a aprender a convivência. Eu achei muito legal como a igreja em Campinas começou. Foi muito boa a maneira que começou lá, porque que Pastor Pedro fez, ele distribuiu sinais e achou pessoas e começou a estudar com vários casais e com o tempo ele fez uma junta panela com todo mundo e ele começou a deixar as pessoas conviver. Mas a razão que eu falo que eu gosto é porque eles não sabiam que a pessoa deve ficar calado durante o culto. Eles pensaram que eles iam me interromper constantemente com perguntas, com testemunhos. Bruce, isso é muito legal que está falando. Essa semana isso aconteceu comigo. E eles aprenderam mais convivência em vez daquela coisa que normalmente acontece nas igrejas, a pessoa só passivamente recebendo a mensagem. Mas esse é muito importante a igreja. E eu vou mencionar porque alguns anos atrás, talvez eu não sei se algum de vocês estava lá, mas eu fui chamado para falar sobre a igreja dos meus sonhos. E olha lá quando ele pensa, eu vou descrever, eu vou falar isso depois, desculpe. Mas eu falei, ache um parceiro e descreva a sua igreja para a pessoa. Ok, pensa nisso. Como você descreveria a sua igreja? Daí, quando eles começaram a falar para um minuto, eu falei, esqueci de falar uma coisa. Descreva a sua igreja sem mencionar o pastor, os cultos e o prédio. Então, todo mundo começa a olhar um pelo outro. Como é que eu vou descrever minha igreja se eu não posso falar do pastor, do prédio ou dos cultos? Como é que eu vou falar da igreja? E essa razão que muitas pessoas estão sofrendo durante essa pandemia, porque está falando, olha, eu não posso ir para a igreja. É? Ok, você pode não estar indo para o culto,
mas há maneiras de manter comunhão com as pessoas. E se você vê essas 3 coisas necessárias, que você tem essa, eu vou mencionar isso aqui, eu coloquei a igreja dos meus sonhos, não é um prédio, é o povo, a união do povo, orando, edificando o outro. Vocês muito conhecem a coisa que eu falei alguns anos atrás, eu descobri isso em 94, 95. Em 95, eu comecei a observar, eu passei pela todas as igrejas dos irmãos no Pará, e eu escutei que pessoas falaram sobre sua igreja, e esse é onde eu cheguei, esse que é chamado o triângulo religioso sagrado. Você tem os lugares sagrados, uma das igrejas na época, eles, de ter um prédio era tão importante, eles despediram o seu pastor. Eu achei incrível que eles fizeram isso aqui, porque o prédio era tão importante para eles. Mas eles estavam reunindo sem o prédio naquela época. De fato, eu pastoreei essa igreja um tempo. Tem que ter um pastor. Eu fui para Castanhal, de fato, com o outro pastor. E eles falaram para mim, a igreja sem pastor não é uma igreja. Um dos pastores que estava comigo falou. E claro que uma igreja, eu acho que foi Canudos, eles decidiram, em vez de fazer escola dominical, domingo de manhã, eles iam reunir nas casas. E a pessoa falou, a igreja fechou as portas, acabou a igreja. Eu falei, não, eu estou acompanhando eles, então muito bem. Não, mas eu fui lá domingo de manhã, não tinha escola dominical. Então, essa é a razão que eu cheguei nesse religioso, porque as pessoas definem isso com a igreja. E só olha nessas 3 coisas. Essas são as coisas que definem que a igreja é. Mas eu tenho outro que eu chamo o triângulo novo, é o relacionamentos. Eu lembro que a igreja dos irmãos, nós somos missões, verdade bíblica, que nossa Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. Nós temos missões bíblicas e relacionamentos. E eu me perguntei quais são os relacionamentos. O primeiro que a gente tem que estabelecer o relacionamento entre o homem e Deus. O discípulo deve conhecer esse Deus e desenvolver sua intimidade com Deus. O discípulo, quando ele ama a Deus, ele vai amar os outros adoradores, outras pessoas que amam a Deus. E isso vai levar ele a amar o mundo e deixar as pessoas do mundo desejar as pessoas do mundo chegar a Cristo. Então, esses são os 3 relacionamentos. E uma igreja, por que a igreja existe? A igreja existe para ajudar você nesses relacionamentos. Você está adorando a Deus, você está orando, você está tendo intimidade, você está andando com Ele. E seus irmãos, você está desenvolvendo esses relacionamentos de edificação. E o mundo, você está evangelizando, você está envolvido em missões. Então, essas 3 coisas definem os relacionamentos aqui. Alguém tem um comentário sobre isso? Pergunta. Eu falei algumas coisas muito importantes aqui. Como é que você define a igreja? Então, a igreja é definida pelos relacionamentos. Se esses relacionamentos não existem na igreja, é simplesmente uma congregação, não é uma comunidade, não é uma igreja de Jesus Cristo, é só uma congregação, um clube. Meu vizinho aqui, ele era pastor por 7 anos. E eu acho que eu mencionei isso para vocês. Ele falou comigo que o seu chefe só queria saber se ele conseguiu pegar as ofertas e se a igreja estava crescendo em número. Só querendo saber dessas coisas. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, você conhece essa igreja aqui perto? Ele falou, essa igreja é uma clube social. É clube social. Então, muitas igrejas são somente clubes sociais para atrair as pessoas e não estão interessados em desenvolver esses relacionamentos. Alguém tem comentário? Ninguém? Tá claro isso?
Isso foi muito importante na pandemia. Eu estava estudando essa apostila com outras pessoas e foi muito bom porque a gente viu na prática isso. Os prédios fechados e a diferença da pessoa que tem um relacionamento com Cristo e entende o que é a igreja. Que a igreja não é o prédio, não está limitada só ao prédio e nem ao Come Santo e nem à cerimônia santa. Isso é muito importante, esse desenho que está na sua frente aqui, porque existe, veja bem, a igreja, escute bem aqui, esquece, fecha seu celular, presta bem atenção aqui, que eu vou falar. A igreja existe para desenvolver esses relacionamentos na vida do discípulo. A igreja existe para desenvolver esses relacionamentos na vida do discípulo. Ele está envolvido em querendo numa vida de adoração. Ele está envolvido em edificação do corpo de Cristo. Ele está envolvido em querer levar outras pessoas para Cristo. Versículo-chave, eu vou deixar alguém ler esse versículo para mim. Esse é no começo de Romanos, e Paulo okay, deixa eu colocar o contexto, mas eu quero alguém ler isso para mim. Paulo, ele, a cidade de Roma nunca foi discipulado por um apóstolo, porque muitas pessoas se converteram no dia do Pentecostes, voltaram e começaram uma igreja lá. E aí outros que eram do interior se mudaram para Roma. E a igreja não teve o benefício de um apóstolo para dar essas instruções para ele. E daí, no meio daquela coisa, ele falou, eu quero muito chegar com vocês. Mas ele falou esse versículo que é muito importante. Alguém pode ler para mim? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Uma vez eu estava na convenção da Igreja dos Irmãos e a única vez que eu preguei no domingo à noite, e eu falei, quantos de vocês têm a Bíblia? E todo mundo levantou a Bíblia. Eu tenho minha Bíblia aqui. Eu tenho minha Bíblia aqui. Então, levantou minha Bíblia. Vocês acreditam que a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia? Todo mundo levantou a Bíblia. Quantos de vocês acham que a Bíblia fala a verdade? Levantou. Quantos de vocês são capazes de edificar a minha vida, o missionário Bruce? E ninguém levantou a mão. Eu falei, vocês estão contradizendo. Porque esse versículo, Paulo estava falando sobre a capacidade, a esperança dele chegar para aprender deles. Está vendo? A palavra-chave aqui é reciprocamente. Isso significa mutualmente. Se eu fosse um dos romanos, eu falaria, o que eu poderia falar para edificar a vida do Paulo? Eu? Mas ele falou isso. Ele falou, olha, eu quero que você seja colocado naquela raiz firme que ele fez no livro de Romanos. Eu quero que você usar meu dom espiritual para realmente edificar a sua vida. Mas daí, ele é uma figura que ele está mais ou menos se corrigindo e fala, quer dizer que em vossa companhia nós vamos edificar uns aos outros. A fé mútua, a gente vai compartilhar isso. E você pode ver que Paulo teve essa visão. Ele não teve a visão que eu sou o apóstolo, eu sou o edificador da igreja. Não, ele chegou lá e falou que não, eu estou muito animado para chegar, porque eu quero usar meu dom espiritual, mas eu quero também receber de vocês, a gente vai mutuamente edificar uns aos outros. Versículo fantástico, ele falou a mesma coisa, capítulo 15, ele falou, irmãos, eu estou bem convencido com vocês, que vocês são cheios de bondade, cheios de conhecimento, aptos para edificar uns aos outros. Então, Paulo começou o livro de Romanos e terminou o livro de Romanos
falando sobre essa visão da igreja. Mas a maneira que pessoas veem é o pastor, ele que tem todo o conhecimento, passou a semana buscando a Deus e ele chega lá para edificar as pessoas. E as pessoas passivamente recebem isso. Em vez de as pessoas reconhecendo que têm os dons, estão edificando um ao outro. Você conhece esse aspecto de lava-pés? Lava-pés não é somente um exercício de humildade, não só uma cerimônia, mas é um símbolo de Jesus santificando nossa vida, purificando nossa vida, intercedendo por nós. Mas você pode ver que ele fala, vocês devem lavar os pés um do outro. E a gente esquece esse versículo que Jesus falou em João 13, que ele falou da importância de mutualidade, da gente lavar os pés um dos outros, figuradamente, mas fisicamente também. É muito bom fazer fisicamente, mas muita gente na igreja de irmãos faz fisicamente, mas não faz espiritualmente, de edificar o outro. Cada um de vocês tem um papel importante do corpo de Cristo para edificação. E você está roubando o corpo de Cristo por não fazer isso. É muito importante usar seu dom assim. Essa razão que eu tenho o corpo de Cristo, a igreja é chamada o corpo de Cristo. Eu gosto disso, dessa imagem aqui. Olha aqui. Por que a igreja é chamada o corpo de Cristo? É o corpo porque há unidade da diversidade. Como um corpo humano, tem mão, olho, boca, nariz, pés e diferentes partes que servem diferentes funções para fazer uma só pessoa. E esse aqui é o corpo. Cada um de nós somos parte desse corpo porque cada um de nós temos os dons diferentes, um papel diferente do corpo de Cristo. Então, nós temos, mas esse é bem desenvolvido em 1 Coríntios capítulo 12. Ele fala sobre diversidade de dons e unidade e a importância de cada um, mesmo que sejam diversos. Mas nota que o corpo não é só um corpo, mas eu sempre brinco com pessoas que conhecem corpo e família. Pessoas falam muitas vezes nós somos corpos. Eu falo clube de remo é corpos, mas a igreja é um só corpo. Nós somos corpo. Mas nós não somos somente corpo, nós somos o corpo de Cristo. Dá uma olhada, alguém pode ler Efésios 1:23 para mim? Esse é um versículo muito importante para isso. Eu não estou vendo. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Volto para 22 para ler todo o contexto. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para seu cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ok. A igreja, Jesus Cristo foi dado à igreja, mas ele descreveu ele como aquele que encheu a igreja com seu caráter, sua plenitude. Então, pessoas podem ver Cristo hoje? Sim, se eles olham na igreja. Agora, se a igreja é como a igreja católica, é só com bancos, pessoas escutando e observando o que está acontecendo, eles não vão ver a riqueza de Jesus Cristo. Mas quando a igreja funcionando como deve funcionar, como um corpo, e o corpo de Cristo, Jesus prometeu que encher a igreja com sua plenitude. Se você olha em Colossenses, você vai descobrir que essa palavra plenitude e também em outros lugares fala da riqueza do corpo de Cristo, da variedade de pessoas. É como nós somos cada uma peça e Jesus encheu essa coisa que é chamada a igreja com cada aspecto do seu caráter. É fantástico. Quando eu vi isso, eu fiquei maravilhado de ver que a igreja foi enchida com a plenitude de Cristo. Então, Cristo existe aqui no mundo hoje. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos
realmente a demonstração da glória de Deus, porque ele encheu a igreja com sua plenitude. Alguém não entendeu ou entendeu esse versículo que quer mais explicação? Ou quer falar uma coisa? Bruce, Sim, por isso que só uma pessoa ela não pode refletir, necessita de o corpo de Cristo estar junto, porque no corpo de Cristo a plenitude de Deus é refletida. aham. É a questão que hoje em dia é muito individualismo e depois dessa pandemia a gente vai ver mais individualismo na nossa cultura do mundo. Mas a coisa que é importante é de lembrar que a grande comissão não foi dado para cada um de nós individualmente, mas coletivamente como corpo de Cristo. Então essa é a coisa importante. O Benedito aqui, boa noite. Boa noite. Você falou ainda agora que como a gente vai edificar o missionário, Paulo e pastores, né? Eu vejo assim também que o líder, né, o pastor, aquela pessoa ali, que os irmãos... eu vejo assim que tem que ser... Eu sim, perdi você aí. Você falou tem que ser o quê? Humilde para aceitar a exortação do irmão, né, que não seja pastor. Porque acontece isso também, porque a pessoa não é pastor, não é missionário, não é só uma ovelha, digamos assim. Aí a pessoa não quer aceitar, não aceita aquela exortação, né? Não é uma repreensão, uma repreensão, né? Mas é um ensinamento, né? Pelo que a gente entende lá de Romanos 1, que Paulo fala, é o ensinamento que ele quer também ouvir dos irmãos também, né? Aí eu vejo assim que falta também, tem que ter uma para aprender também de outros irmãos também. Quer dizer, você está dizendo que o líder deve ter humildade para aceitar a exortação das pessoas. Eu gostei demais de um grupo pequeno na comunidade de vida. As pessoas me exortaram uma vez e falaram, Bruce, você deve fazer isso. E todo mundo concordou com essa coisa. E achei muito legal que pessoas podiam fazer isso, de escutar um ao outro. Mas você tem razão, tem que requer muita humildade da parte do pastor para aceitar isso. Opa. Outra pessoa queria dizer alguma coisa? Seu corpo de Cristo. Lembra disso, é corpo, porque é uma variedade de pessoas, diferentes dons, mas trabalhando juntos com unidade. E Cristo, ele encheu a igreja com seu caráter. Então, eu posso aprender, eu posso falar isso. Às vezes, tem pessoas que são muito simples, que não têm muito conhecimento, que não têm muito educação formal, mas a pessoa edifica a minha vida, muitas vezes pela dedicação. Eu às vezes ando nas igrejas, eu escuto a fé das pessoas e ouso vida, eu preciso ser mais assim. Paulo falando, ele chamou juntos de fato, Paulo está falando aqui no Areópagos, e ele estava falando, eu não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E o que ele estava pregando que é proveitosa era arrependimento e fé. E vou nos ensinar publicamente. Nota que ele falou, eu não estou focalizando em que ele anunciou, mas o fato que ele anunciou publicamente, isso é em grupos. Ele anunciou a palavra de Deus publicamente em grupos grandes. E ele falou também de casa em casa. E só recentemente eu comecei a pensar nisso. Essa foi a maneira que Paulo estava falando, não dos grupos familiares necessariamente, mas está falando individualmente como discipulado.
Paulo reconheceu a necessidade de um grupo maior para dar instrução, mas também o aspecto individual. E essa razão que a igreja, eu falo que precisa desses elementos lá. Eu coloquei essa coisa, isso não é uma definição completa, mas eu prefiro chamar uma igreja uma comunidade do que uma congregação, porque uma congregação é apenas pessoas que juntam periodicamente e vão para casa, vão congregar, sai, congregar, sai. Mas uma comunidade é relacionamentos durante a semana. Pessoas começam a se relacionar, trocar ideias e eu vejo que um dos princípios que nós seguimos muito é o valor e a maturidade da igreja, não é pelo número de pessoas que estão presentes domingo à noite, mas do número de interações que existe durante a semana. A diferença entre uma comunidade e uma congregação é isso. A congregação, eles não encontram durante a semana, é simplesmente eles congregam e separam. Se eles encontram um ou outro, não é necessariamente uma conversa espiritual. E a igreja é uma comunidade dessa maneira. E eu disse que é uma comunidade com convivência, onde há edificação mútua. Então, esse é meu resumo aqui do que eu falei agora. Convivência, não somente convivência, mas convivência que vai edificar mutuamente a pessoa. E você sabe que eu gosto desse desenho da igreja, porque não é um prédio, mas é o povo. Ok, alguém tem comentários sobre isso? Questão? Bruce, Oi. rapaz, é um negócio que eu fico, assim, eu fico muito, sei lá, assim, doído com certa... Quando se fala de relacionamento, isso é uma coisa que eu fico muito... Porque eu fico pensando em que contexto a gente pode falar isso, porque a gente vê as pessoas tão preocupadas com seus afazeres do dia a dia e ter esse encontro, às vezes, na igreja, termina lá, cada um vai para o seu lado, e é complicado isso, a gente fica assim meio se sentindo culpado, né? Essa é uma realidade que a gente vive. Pois É uma é. realidade, é incrível isso. Hoje em dia eu creio que eu estava numa igreja domingo e eu lembro que rapidamente pessoas chegam na última hora e daí quando termina estão saindo rapidamente. E pessoas estão gostando hoje em dia, nos Estados Unidos acho que crescendo bastante, no Brasil uma igreja grande, porque você não precisa se relacionar com pessoas. Você vai lá, assiste o culto, sai, e ninguém cobra nada, ninguém pergunta nada, e se é só bom dia, quando canta corpo e família, vai lá pegar a mão das pessoas, mas nem pode fazer isso agora. Mas é importante de ver a importância dos relacionamentos. Essa razão que eu falei nos primeiros dias, que começa com discipulado. Com discipulado, você forma pequenos grupos, e esses pequenos grupos aprendem o que é convivência. Porque quando você começa com culto, pessoas não aprendem o que é convivência. Eu achei esse versículo importante porque eu comecei a pensar nesse versículo. Paulo estava falando para a igreja lá. E como ele deu instrução para as igrejas. Eu gosto muito desse versículo porque esse mostra o que é discipulado e como Paulo fez isso. Porque ele falou, o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticar, e o Deus e a paz, Deus da paz será convosco. Então, essa é uma promessa da presença de Deus, mas o que essas palavras significam? A palavra aprender, é uma palavra que significa que aprender como discípulo. Então, isso mostra que Paulo discipulou as pessoas, que a recebestes implica que eles pegaram o que Paulo falou, eles aplicaram na sua vida. Ouvistes que Paulo ensinou, eles escutaram o ensinamento do grupo dele, do grupo grande, e vistes, ele demonstrou na prática o que Deus queria na prática. E como eu falo,
É a razão que eu coloquei esse versículo, porque essa é a parte da estratégia de como, do discipulado, é de ter esse nível de individualmente, porque essa é a maneira que pessoas aprendem. E sempre a gente vai olhar um dos princípios do fim da lição, que fala que eu esqueço a expressão, a coisa que exemplo arrasta, qual é a expressão? Me ajuda aqui. É isso? Qual é a expressão? A palavra convence Mas e o exemplo arrasta. arrasta. É, exatamente. Obrigado. Eu esqueci toda essa expressão. Mas você pode ver que Paulo, eles aprenderam, ele ensinou como discipulador. Eles recebestes, Paulo aplicou o ensinamento nos seus corações dele. Ele não somente passou informação, mas ele passou vida. Ouvistes significa que eles ensinaram, eles escutaram Paulo, ele ensinou a palavra de Deus. E ouvistes, eles escutaram Paulo e vistes Paulo viver diante deles. Eu comecei a pensar, quando eu estudei isso alguns anos atrás, eu comecei a pensar o que eles aprenderam de Paulo. Porque ele não estava lá em Filipos muito tempo. O que ele aprendeu deles? Eu vou recontar a história. A igreja começou, conforme Atos, na beira de um rio. Os judeus, quando não tiveram 10 famílias, eles precisavam de 10 famílias para formar e sustentar uma sinagoga, de construir um prédio. Mas quando não tinha, eles normalmente encontraram ao lado de um rio. E Paulo sempre queria achar, quando ele foi para uma cidade nova, ele sempre foi lá e queria encontrar com judeus para começar seu ministério. Então, ele observou Filipos, apesar de ser uma cidade grande, importante, não houve muitos judeus lá. Então, ele pensou, deve ter um lugar de oração perto do rio. Então, ele foi lá e encontrou com esses judeus e houve uma das pessoas que chama Lídia. E a Bíblia fala que Deus abriu os olhos dela para compreender e escutar a mensagem. E ela convidou ele para a turma missionária que estava com Paulo, que provavelmente envolveu Silas, Paulo, Timóteo e Lucas, pelo menos. Ela convidou para a casa dela. Se eu achei favor nos seus olhos, fica na minha casa. E você sabe que Paulo pregou lá por alguns dias e houve uma menina com demônio e ela ficou falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho para a vida eterna, que o demônio estava falando a verdade, mas Deus não precisa de testemunho do demônio, expulsou o demônio, pessoas ficaram com raiva e jogaram Paulo nessa prisão, provavelmente essa prisão em Filipos. E eu não posso imaginar como seria horrível jogado numa prisão de uma terra longe, terra estrangeira, difícil, mas estava nesse lugar lá e o que Paulo estava fazendo à noite? Durante um tempo difícil assim, ele estava louvando a Deus. A Bíblia fala que eles estavam presos assim, e chegou meia-noite e ninguém é interessante que os outros prisioneiros estavam escutando os louvores de Silas e Paulo e houve um terremoto e esse terremoto livrou eles de todas as correntes e todas as coisas que prenderam eles. E o carcereiro sabia que a maneira é, se você é um soldado romano e você tem a responsabilidade para guardar um prisioneiro, se você perder o prisioneiro, você vai cumprir a pena dele. Em outras palavras, se é um assassino e deve morrer, e você deixa ele escapar, você vai morrer no seu lugar. Então, o carcereiro, ele pegou, quando ele viu que a prisão, a porta estava aberta, os prisioneiros estavam livres lá dentro, ele pensou, todo mundo fugiu. E ele pegou a espada para puxar a espada, se matar, e Paulo fala, não faça isso, nós todos somos aqui, não somente Silas e Paulo, mas os outros prisioneiros.
E o homem se ajoelhou diante de Paulo e falou: o que eu devo fazer para ser salvo? Então, esse foi a coisa que eu estou falando, é que você pode ver que as pessoas aprenderam de Paulo não somente a teoria, mas eles podiam observar. Por quê? Porque houve convivência. Paulo não somente ficou no seu escritório e chegou uma vez por semana, mas chegou lá regularmente com eles. Então, se você lê capítulo 4, 1 a 13, as partes antes disso, você pode observar algumas coisas. A primeira coisa que você pode ver quanto que ele amou eles. Versículo 1. Alguém pode ler versículo 1 para mim? Ninguém? Eu não quero que você fique escutando. Okay. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ok, você viu como ele falou, como eles eram muito carinho. Você pode ver essa expressão de carinho para eles. Então, eu tenho certeza que Paulo, a primeira coisa que ele aprendeu, ou ensinou, foi amar. Mas versículo 2 e 3, eu achei que seria horrível eu acho que vai ser um pouco vergonhoso para essas duas mulheres lá no céu, porque as duas mulheres, mas houve um conflito. E foi poucas vezes que Paulo usou o nome para chamar a atenção de duas pessoas, mas ele chamou a atenção dessas duas mulheres, mas chamou eles de companheiros. Ele chamou elas de companheiros e ele até admoestou o responsável pela igreja lá. Ele chamou ele meu co-trabalhador para trabalhar nisso. E para mim, a primeira coisa ele ensinou eles a resolver conflitos. Então ele falou: ajuda essas mulheres a resolver esse conflito. E ele passou o trabalho para os outros, porque aquelas mulheres estavam envolvidas no ministério. Então ele chamou os companheiros, co-trabalhadores comigo. E, claro, para mim, essa razão que eu dei esse exemplo, ele ensinou eles como viver paz e alegria durante o tempo difícil. Então, esse é muito importante. Ele ajudou pela convivência, ele ensinou bastante coisas na prática para eles. E encorajou e ensinou eles como praticar a bondade. Você pode ler esses trechos depois e ver. Ok, eu vou passar alguns princípios. Eu acho que eu vou deixar vocês falar em grupo um pouco cedo hoje. A gente vai tentar, porque eu estou atrasado uma lição. Eu vou tentar entrar no outro, mas eu quero que você fique bem firme nessa questão da igreja. Eu vou comentar sobre esses no momento aqui, mas os princípios para passar esse... Rapaz, eu acho que eu peguei a coisa errada aqui. Não é para passar segurança. Se eu coloquei o título errado aqui. Os princípios para convivência. Eu falei pregação ensina, mas é isso que está falando. A pregação ensina, mas o exemplo arrasta essa expressão. A convivência começa durante a evangelização. Como eu estou falando, se você está usando o nosso material de fazer estudos evangelísticos com as pessoas, não pensa que você tem um consulto com aquela pessoa, uma aula com aquela pessoa uma vez por semana, mas você deve começar a conviver com aquela pessoa como parte do seu evangelismo. Começa durante a evangelização. Você começa a conviver, levar pessoas para lá, bate-papo um pouquinho, de mostrar interesse, se envolver um pouco na vida da pessoa. Segunda coisa, quando a pessoa entra na intimidade com Deus, sua convivência fica mais profunda. O que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa não conhece Jesus ainda, a gente pode conviver até um certo nível,
Mas quando a pessoa conhece Cristo, aquela convivência deve aumentar. Mas você não somente começa quando você começa a discipular. A convivência com um grupo maior de adoradores é essencial para discipulado. O princípio que eu vou dar mais para frente é que discipulado não é completo até a pessoa estar envolvida na igreja, na vida da igreja. Isso não significa só indo para os cultos. Eu vou começar a falar alguns comentários. E a convivência é a base para o entendimento da igreja. Uma das coisas que eu estou tentando fazer na África é ensinar as pessoas a se envolver com uns aos outros. Até um certo ponto está funcionando, mas eles estão aprendendo um pouco sobre convivência, mas a razão que a igreja é tão fraca na África, eu creio que porque falta essa convivência. A convivência vem antes do compromisso com a igreja. Você viu isso? Convivência vem antes do compromisso com a igreja, porque a pessoa vai namorar um pouco com a igreja, a pessoa vai começar a conviver. Daí ele vai fazer compromisso para edificar essa igreja. Eu coloquei métodos de convivência espontânea, onde a gente pensa que podemos formar programações, isso não funciona. A convivência com duas ou três pessoas é uma convivência também, ok? Isso é importante durante essa pandemia. A convivência durante os tempos informais. Eu vou dar um exemplo, eu gostei demais aqui. Vou colocar isso aqui. O que aconteceu é que Nonato, lá de Nova União, estava estudando com uma senhora lá. E a casa da senhora estava pronta para cair. O que estava segurando é um cabo de aço amarrado numa árvore. E o que aconteceu é que eles falaram, devemos fazer alguma coisa. Então, eles fizeram uma vaquinha, pegaram dinheiro, compraram tijolos, e todo mundo pegou o dia lá e foi juntos lá. E eles falaram, puxa vida, a comunhão é tão gostoso, vamos fazer isso de novo. Então, eles começaram a fazer essa coisa regularmente. E eu fui lá, eu só participei uma vez, eu fui lá para ajudar a derrubar o muro e construir um novo muro lá para uma senhora. E foi muito legal, porque as pessoas estavam falando de Deus quando estavam batendo massa, colocando massa, rebocando. Eles conviviam dentro deles. Era uma coisa bem espontânea, bem natural, bem informal. Mas você pode ver por que eles falaram essa coisa, porque Jesus estava no coração. A convivência na família espiritual, esse é onde você aprende. Agora, a coisa que eu vou colocar algumas coisas. Você lembra o triângulo sagrado? Quando eu estava na África, eu coloquei a pergunta lá para meus alunos, que são dos mais avançados, os alunos lá. Eu falei, é possível ter uma igreja sem o coral? E pessoas falam, não é possível. Você tem que ter um coral para ter uma igreja. Você pode ver que esse coral lá faz uma dança um pouquinho quando está cantando e para eles, para animar o culto, é importante. E é óbvio para mim que as pessoas não entendem a igreja lá. E essa que é a coisa que eu estou tentando fazer, é conviver com esses alunos um pouquinho. Dar um modelo de como a igreja pode ser mais participativa, de levar as pessoas durante o culto, parar, orar um com o outro, discutir algum assunto, falar sobre a igreja. Isso é muito importante. E eu gostaria de jogar essa coisa para deixar vocês nos grupos, de conversar um pouquinho. Eu gostaria que vocês discutem qual é a diferença entre uma comunidade e congregação. Por que convivência é importante no discipulado? Por que a igreja é importante no discipulado da igreja? Eu gostaria que você desse testemunho um pelo outro de como você tem experimentado essa coisa. Fala sobre o triângulo sagrado. Vou dar 12 minutos para as pessoas falarem agora, Ricardo, para discutir essas coisas um pouquinho.
Então, é muito importante. Alguém, antes de partir, de dividir os grupos, tem alguma pergunta ou comentário? Pastor Bruce? Sim. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Pastor, eu não sei se é o mesmo pensamento, né, do que o senhor está querendo passar para nós. Eu não sei se é diferente do que eu tenho feito, né? Essa questão de convivência com o discipulado, eu tenho, assim, entendido que isso ele é diariamente, né? Ou seja, não fica só naquela situação, como o senhor falou, de ter um estudo aqui, aí você só vai aparecer na outra semana. Não é necessário cada dia, mas não é só quando você tem aquela reunião e só uma vez por semana. Sim, é isso, justamente. Então, esse convívio eu entendo de uma forma assim diferente, né? Não sei se é isso que o senhor está querendo passar, né? É a questão de você sempre estar com a pessoa, com ela nessa convivência. Por exemplo, nós temos vários meios de comunicação, por exemplo, né? Eu tenho acostumado a mandar para as pessoas que eu estou discipulando, mandar mensagens bíblicas, nunca está perdendo contato com elas, né? Perguntar se há alguma necessidade que ela venha precisar, seja espiritual ou alguma necessidade física, uma questão de, às vezes, a pessoa tem algum problema na família, né? Que envolva, assim, doenças e outras coisas mais. Então, eu encaro dessa forma essa questão da convivência para tá mostrando para aquela pessoa que a convivência espiritual ela é diferente da convivência comum, né? Que faz com que a pessoa ela entenda que ela é importante no nosso convívio cristão. Eu não sei se é isso que o senhor está querendo passar, porque eu faço isso, né? Eu não perco esse contato com a pessoa, porque a gente não sabe o que pode acontecer durante uma semana quando a gente não está em contato com ela, né? Eu não sei se é assim que o senhor está querendo passar, não sei se eu entendi. A questão que, como eu mostrei, como as coisas como Paulo, quando ele enfrentou dificuldades, como ele tratou com isso. Foi muito difícil para ele, com certeza, de ser preso, mas a vida dele brilhou Jesus nesse momento. E é importante para convidar as pessoas que estão discipulando para diferentes coisas com você. Joga futebol com a pessoa e mostra como Cristo é parte do futebol, da maneira que você joga. Você não joga com aquela raiva, querendo mostrar, mas você está mostrando sua vida através dessas coisas. Uma coisa muito importante, um princípio que é importante é quando há uma necessidade na vida da pessoa. Eu lembro que uma das pessoas com quem eu convivi bastante quando eu estava na universidade, o pai dele faleceu. E o homem que estava discipulando ele foi com ele para outro estado, outra cidade, para o velório dele. Então, quando a pessoa passa uma dificuldade, uma doença, a morte do amado, alguma coisa assim, a convivência é a coisa que é mais importante nesse momento. Você está lá com aquela pessoa. Bora dividir, Bruce. 15 minutos. Ok, 15 minutos. Ok, vou dividir. Olha, se você ficar aqui no Deixados para Trás, eu vou tirar você, você sai e entra de novo, tá? Que aí eu jogo você lá para a sala. Ok. Eu tenho duas histórias para contar para vocês que você lembra que toda coisa na igreja deve ser voltada para a edificação. Discipulado tem um aspecto que nada pode, esse relacionamento mais próximo. Tem certas coisas que o grupo pequeno, de 10 pessoas no máximo, estão reunindo, compartilhando. E tem uma coisa que é boa no culto. Só que a gente não tem uma visão do culto, de como nós podemos envolver as pessoas para esse processo de edificação. Eu lembro que eu estava falando com alguém recentemente sobre uma coisa que meu amigo, ele fez foi um tempo de retiro, eles foram lá para um lugar perto lá e
E de manhã eles passaram alguns 3 horas louvando a Deus, compartilhando. Esse meu amigo, ele pegou muita visão de fazer uma coisa dinâmica. Não é 3, 4 músicas, oração, pregação, mais uma música, encerrar. Era uma coisa dinâmica que envolvia as pessoas. E foi engraçado porque a pessoa chegou com ele e falou, olha, foi muito edificante esse tempo. A gente vai ter o culto oficial à noite ainda, né? Quando a gente retorna para a cidade. E esse mostra a visão que muitas pessoas têm de pensar que é só válido se você tem certo ritmo, certa liturgia. E é importante para saber isso. Eu até lá na África, uma coisa que eu vi problema, eu achei engraçado, que eu pedi para as pessoas compartilhar versículos de 2 Pedro capítulo 1, fala que nós somos participantes da natureza divina através dos grandes e maravilhosas promessas. E eu pedi para as pessoas levantar e compartilhar promessas na língua deles, porque eu ouvi 3 ou 4 línguas faladas entre o povo lá. E eles levantaram e compartilharam os versículos, as promessas. E eu perguntei para as pessoas depois, foi edificante isso, de participar dessa maneira? Ah, sim, foi muito bom mesmo. Eu falei, você pode fazer isso durante o culto, no domingo, de manhã? Eles falaram, não, de jeito nenhum, você pode fazer isso. Mas por quê? Eles falaram, porque não dá parte do programa. O programa, os primeiros missionários chegaram na África, ensinaram como fazer o culto, que é uma maneira mais francesa e americana do que uma maneira africana. E eles falaram, não, essa é a maneira que tem que ser. E se você me conhece, se você já participou de uma clínica, uma coisa que eu sempre tento fazer domingo, sábado à noite, é de fazer um tipo culto, mas o culto diferente, onde é participação. E eu tento não fazer do mesmo jeito, porque realmente eu não quero que pessoas cheguem numa liturgia dessa maneira. Então, esses são alguns pensamentos. Alguém tem comentário sobre as conversas que vocês tiveram um com o outro? Perguntas sobre alguma coisa que eu falei? Ok, pastor. Só rapidamente, nós conversamos no grupo nós estávamos falando entre igreja e comunidade, e eu estava falando que, geralmente, os bons relacionamentos e boas convivências, elas acontecem a partir do momento quando a gente sai da nossa casa, né? Quando a gente vai para um ambiente em que nós vamos nos reunir com a congregação, nós devemos estar bem, claro, não 100%, mas estar bem, para poder desenvolver uma comunhão que haja cumprimentos, que haja conversas e que nos envolve em cantar hinos que vão glorificar o Senhor, que vai proporcionar a nós uma alimentação da palavra de Deus, para aí sim nós podermos chegar fortalecidos e sair muito mais e fazer uma diferença na comunidade, na convivência que nós precisamos desenvolver, né? Porque se a gente quer mostrar algo de relacionamento íntimo, de intimidade com Deus, envolver a comunidade, seja individualmente ou coletivamente, nós devemos estar bem dentro do ambiente em que nós convivemos, né? Foi isso que nós conversamos alguma coisa, porque se isso não acontece, então não tem como desenvolver intimidade com Deus, não tem como desenvolver relacionamento com os irmãos, e a convivência com a comunidade também não vai se desenvolver. Então, nós não vamos acabar contribuindo em absolutamente nada, né? Mas quando a gente faz aquilo que desenvolve a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o nosso Deus, nós vamos fazer diferença na nossa casa, no meio do povo e na comunidade que a gente vive. Foi isso que nós conversamos algumas coisas comparadas, né? Eu não sei se vocês, quanto vocês estão fazendo história com o Ivaldo, eu não sei quanto que ele falou, mas as coisas que eu tenho lido é que o culto da Igreja dos Irmãos era muito diferente que os outros, porque os outros fizeram muito formalismo. Mas a Igreja dos Irmãos, eles costumavam passar parte de manhã na palavra, dos hinos, aí parar para almoço, as senhoras iam preparar almoço para todo mundo comer juntos, e depois era tempo muito mais informal, que eles compartilharam a palavra, cantaram, eles basicamente passaram o domingo inteiro juntos, num tempo informal.
passou mais de 50 anos nos Estados Unidos sem construir um prédio também. Então, a Igreja dos Irmãos vivia muito essa realidade, mas começou a pegar a formalidade dos outros grupos. Alguém tem comentário, pergunta sobre o que eu estou falando? O que eu estou falando, eu estou encorajando vocês a pensar como que você pode fazer os cultos mais participativos, mas eu tenho que entender que o alvo é a edificação das pessoas. Isso é muito importante. Boa noite. No nosso grupo, a gente conversou sobre um dos benefícios que a pandemia trouxe, né? Que a gente pôde perder um pouco, ou pôde perder, 3 que uma igreja tem que ter, que é um lugar santo, né? Então, com a pandemia, os prédios foram fechados e recentemente alguns sabem que a gente perdeu nosso pastor, né? Que é considerado um homem santo. E também, com o fechamento do prédio, a gente perdeu as cerimônias santas, né? Que agora, em grupos pequenos, que nós estamos nos reunindo, cada momento é como tu falou, é dinâmica, é diferente, né? Então, esse foi o benefício que a gente estava... Isso, vira roda. Distribuímos em vários grupos. Legal. Outro comentário? Mas eu quero que você entenda essa coisa, que nosso objetivo é de fortalecer a intimidade com Deus, fortalecer os relacionamentos entre os irmãos e fortalecer nosso impacto no mundo. Esses são os 3 alvos. E a coisa é que a igreja tem essa função. Deus não pediu para a gente ficar com discípulos isolados, mas ele sabia que é o grupo, não por causa do fato que tem um bom pregador lá na frente, deve ter. Não é porque tem um excelente música, é bom se tem, mas o ponto é que você está edificando essas vidas e discipulado envolve você levando a pessoa a participar na igreja nesse nível. Ok? Isso é muito importante. Alguém mais tem uma coisa para falar? Senão, vou para frente aqui um pouquinho. Sua posição em Cristo. Ok, essa é uma parte que a gente tem falado um pouquinho, mas eu queria voltar para essa questão da posição em Cristo, porque essa é uma coisa que falta muito discipulado para a pessoa entender o que aconteceu. Eu coloquei o fundamento de uma vida frutífera é saber o que aconteceu no momento da salvação. Eu falo isso porque eu lembro que eu vi alguns anos, já estava missionário há alguns 10 anos, era o ano 2000, e eu não estava muito satisfeito com minha vida espiritual, então eu comecei a pesquisar 2 coisas. O que Deus mudou na minha vida? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu peco ainda? Se eu peco ainda, eu mudei ou não mudei? O que aconteceu? E qual é o papel do Espírito Santo na minha vida em viver? Eu vou colocar essa primeira coisa aqui, eu acho que são 10 fala do Espírito Santo, mas nossa posição em Cristo é importante de falar sobre isso, e a gente não vai terminar hoje à noite essa parte aqui. O versículo-chave é isso. Alguém pode ler para mim? Eu gosto de deixar outra pessoa para você não ficar enjoado com minha voz só falando. Alguém pode ler? Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha o que ele falou aqui. Esse é Romanos 5, 2. Ele falou um pouco sobre como Deus justifica uma pessoa. Essa foi a palavra de imputado, era muito usado em capítulo 4, que ele falou da maneira que Deus, não é minha justiça que vai me levar a ter um relacionamento com Deus,
é a justiça que Deus deu para mim. Ele me justificou diante de Deus. Agora, ele falou isso, capítulo 4, daí ele falou, ok, você é justificado por fé. A gente já estabeleceu isso. Não é pelas obras, é pela graça. É por favor merecido. Deus realmente pegou sua vida, abriu seus olhos e justificou sua vida. Você é legalmente inocente. Se eu posso explicar isso um pouquinho, eu lembro quando eu saí do Brasil para ir para a França, o governo francês queria saber se eu era um criminoso, assassino, alguma coisa, terrorista. Então, eles tinham que consultar, tinham que ir para a Polícia Federal. E eu sempre esqueço o nome daquele documento que fala que não tem nada encosta, alguma coisa assim contra mim. Qual é o nome daquele documento? Legal, vocês que são advogados. Nada consta mesmo. Nada consta? É isso mesmo. Você tira o documento de antecedentes criminais e consta. Para constar, nada consta, ou seja, nada pesa nenhum crime contra a sua pessoa. Ok, Jesus falou que não matarás, né? Então, eu não era assassino, nunca matei alguém no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou França, na África. Nunca matei uma pessoa. Mas houve raiva na minha vida, de vez em quando, eu fiquei frustrado com a pessoa. Sim. Agora, esse é registrado, a Polícia Federal coloca isso lá. Bruce ficou com raiva e chamou alguma pessoa raca lá. Falou isso? Eu nunca cometi adultério. Mas isso está lá naquela coisa que se eu olho numa mulher com intenção impura. Não. Aquele documento não olha no coração, né? E segunda coisa, só vale por 90 dias. Porque eu poderia ter cometido outro crime depois e daí foi descoberto. Então, o documento só vale por 90 dias. Agora, Jesus Cristo, ele nunca pecou na mente, nas ações. Jesus Cristo nunca pecou ou cometeu qualquer coisa. Então, pensa nisso. Imagina que é um documento que sabe nada encosta contra Jesus. Que é bom para a eternidade, porque nunca pecou, nunca vai pecar. E ele não somente fala que ele nunca cometeu, porque é possível que eu roubei um banco que só o governo e a Polícia Federal não sabia. Mas Jesus nunca fez, é perfeito, e nada encosta com Jesus, é perfeito. E sabe o que Jesus Cristo fez? Ele pegou uma caneta, tirou o nome Jesus e colocou o nome Bruce lá. Agora, nada encosta contra mim diante de Deus, eu sou justificado. Okay? Essa é uma palavra importante. Justificados mediante a fé, qual é o resultado? Temos paz com Deus. Posso ter intimidade com Deus. Isso significa que eu não tenho nada que cria e invoca a ira de Deus contra mim. Eu tenho paz e um bom relacionamento com Deus por causa do fato que eu fui justificado pela fé. Então, esse é o primeiro benefício da nossa salvação, paz com Deus. E fala aqui que por intermédio que nós temos acesso pela fé. Você provavelmente... a coisa quando eu vejo isso é que eu penso em Esther, quando ela entrou na presença do rei para falar sobre a questão do Mordecai e toda aquela coisa que estava acontecendo lá. E o que aconteceu? Ela não teve acesso, ela não teve uma introdução, mas o rei estendeu o cetro para ela, cetro para ele. Eu também penso, alguns de vocês conhecem a história, mas talvez não. Quando eu estava com 16 anos, eu achei um programa de esporte de 1934. Meu tio jogou futebol americano com o presidente Ford. Ford era presidente entre 72 até 76. Ele era o presidente dos Estados Unidos. E eu escrevi para ele e falei que eu tenho esse programa, eu gostaria que ele fizesse autógrafo naquela coisa. E eu recebi audiência com o vice-presidente dos Estados Unidos, ele era vice-presidente na época. E eu entrei no escritório dele. Mas a segurança daquele lugar lá, do executivo lá do governo dos Estados Unidos, era segurança cada lugar lá. E eu passei
Mas eu passei por quê? Por causa do nome do meu tio, que eu tinha acesso do vice-presidente. Mas eu tenho acesso, é uma coisa melhor agora, que eu tenho acesso cada dia da presença de Deus. Eu posso chegar na presença dele. Davi não teve esse privilégio. Também estamos firmes. Quer dizer, eu estou firme na minha posição em Cristo. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu sou dedicado. Não. Eu sou firme por causa da graça de Deus. Eu estou firme pela graça de Deus, não porque eu sou super cristão, super firme. Eu estou firme por causa da graça de Deus. E também eu tenho esperança. Olha, nesses 2 versículos, Paulo falou várias coisas que são importantes para nós entender nossa posição. Mas a maioria dos cristãos não tem a mínima ideia da sua posição em Cristo. E aqui, esses 2 versículos falam muito sobre nossa posição. Essa é a razão que eu escolhi isso como exemplo. E o exemplo que eu usei, metáfora, é as 2 casas. Você conhece esse no fim do Mateus capítulo 7, ele fala aquele que construiu sobre a rocha e outro sobre areia. E o que aconteceu com a areia? Deveria ter sido triste para a pessoa vendo casa caro assim, descendo o rio assim por causa disso, mas por quê? Que ele não construiu numa situação boa. Quando a coisa está boa, os 2 estão bem, mas quando vem a tempestade, a coisa é fraca, assim. E a questão, se eu coloco a minha posição em Cristo como minha, em mim, eu tenho fé na minha capacidade de obedecer, é construindo sobre areia. Eu estou construindo sobre religião. E tá bem. Só quando a dificuldade vem é que você passa dificuldade. Mas, por outro lado, quando você constrói sobre a rocha, você confiança em que Cristo fez, sua posição é sobre a rocha, você não vai partir. Então, onde nós estamos construídos, muitos cristãos não entendem sua posição, estão construindo suas casas sobre a areia em vez de sobre a rocha, uma coisa sólida. Ok? A coisa que eu estou pensando se eu tenho tempo para entrar nisso, mas eu tenho. A coisa que aconteceu, eu vou mostrar várias coisas para você agora e você tem que pensar, prestar bem atenção no que eu vou falar. Porque quando eu fiz essa transição na minha vida, que mudou meu casamento e tudo isso, eu me perguntei o que em realidade mudou na minha vida. Eu pensei que eu era pecador, eu aceitei Jesus, agora eu sou salvo, vou para o céu, mas Deus falou, se vira, tenta me obedecer, mas eu não sou diferente, nada mudou na minha vida, somente que meus pecados foram perdoados agora, ok? E eu sabia da teoria que o Espírito Santo habita em mim, mas não sabia nada sobre isso. Mas ele fez uma lista em versículos 9 e 10 sobre alguns pecados que existem, e ele falou sobre a injustiça que existe, e falou várias coisas nessa lista de pecados. Mas daí ele falou, e as pessoas, era característica deles, eram adúlteros, e efeminados, e ladrões, e assassinos. E ele falou, tais fostes alguns de vós. Esses fostes é imperfeito, tempo imperfeito, que significa que era dessa coisa no passado, mas houve uma mudança. Está vendo? Mais, esse mais é muito forte no grego. Ele falou assim, mas tais foste alguns de vós. Vocês eram essas coisas, vocês eram horríveis, vocês eram assassinos. Mas, vós vos lavastes. Isso significa que eu vou repetir isso de novo, mas você foi o velho vida, foi lavado, você foi velho vida, foi embora, você foi lavado e desfeito do seu pecado, sua posição, e essa coisa assim, você foram lavados. Eu não gosto de vós vos lavastes, porque eu não lavei minha vida, eu ia traduzir melhor, mas fostes lavados, mas fostes santificados.
Houve um novo poder na minha vida para obedecer que eu não tinha antes. Houve uma mudança na minha vida. Mas foste justificados. Agora eu tenho esse nada consta agora. Eu sou inocente perante Deus. Eu tenho uma nova posição, porque eu não sou mais pecador. Não sei se alguém tem problema para isso, pode me questionar, mas a Bíblia nunca fala que um cristão verdadeiro é um pecador. Ele peca, mas não é um pecador. É diferente isso. Se chama uma pessoa pecador, significa que ele não mudou. Ele é a mesma pessoa. Então, Deus chama as pessoas que são verdadeiras. Então, um dos meus alunos da Palavra da Vida chegou depois de ouvir isso e falou, Bruce, eu achei uma coisa no livro, achei bem legal. Ele fala, nós não somos pecadores lutando para ser santo, tentando ser santo. Nós não somos pecadores lutando para ser santos, mas nós somos santos lutando contra o pecado. Uma grande diferença nisso. Se entende que eu não sou mais pecador, isso significa que eu não sou mais escravo, obrigado. Eu peco? Sim, mas eu não sou pecador. Eu gostei como Neil Anderson, eu estava numa aula com ele uma vez, e ele falou, olha, de vez em quando eu arroto, mas eu não sou arrotador, se você entende o que eu estou falando. O Paulo foi muito sábio nas palavras que ele escolheu nesse trecho em 1 Coríntios 6, porque eu vou perguntar isso. Um cristão pode mentir? Cristão verdadeiro pode mentir? Sim, mas o cristão verdadeiro é um mentiroso. Não. Se a pessoa é mentiroso, ele não é cristão. O cristão verdadeiro pode roubar uma coisa? Sim. Mas ele é um ladrão? Não. Porque ladrão caracteriza sua vida. Então, você pode falar disso todo pecado. Se o pecado caracteriza a vida da pessoa, ele não mudou. Então, o que caracteriza a minha vida agora é santidade. Sou perfeito, longe de perfeito. Então, alguém tem uma pergunta sobre isso? Talvez essa seja uma ideia um pouco diferente, mas é muito importante de saber que eu mudei minha posição, quem eu sou. Eu repeti essas coisas, mas lavastes, santificados e justificados. Lavados, uma nova vida agora. Minha velha vida passou, sou uma nova pessoa em Cristo. Meu comportamento mudou. Eu não sou perfeito, mas está no processo. E eu fui justificado, tenho uma nova posição. Alguém tem uma pergunta sobre essa questão? Por favor. Eu sei que eu não quero a pessoa falar. Alguma pessoa falou isso para mim depois. Foi um outro missionário. A pergunta é sua esposa se Bruce peca ainda. Eu falei, olha, não falei que eu não peco. Eu peco. Mas eu não sou pecador. Isso não é característica da minha vida. Tem alguma pergunta sobre isso? Bruce, esse lavado, ele é purificado dos pecados, aquilo que Jesus falou, nem todos estão limpos, né? Mas nem todos, né? Falando de Judas, né? Sim. É isso, né? Sim. Esse é o sentido, né? Sim, a questão que eu estou tentando explicar o Evangelho agora no estudo que eu estou preparando para a África, e é um pouco difícil explicar essa coisa que acontece, porque muitas vezes pessoas tomam uma decisão, tentam viver uma vida, mas não há uma verdadeira transformação. E que eu estou tentando falar, essa transformação, eu experimentei o novo nascimento, porque o velho Bruce morreu, eu sou uma nova pessoa. Vou falar sobre isso no momento. Eu decidi fazer isso, não sei se você tem visto isso, mas esse para mim ajudou a entender algumas coisas, para que mudou, que não mudou, o que está no processo de mudar. Eu posso mostrar isso biblicamente, Efésios 4, Romanos 6, Colossenses capítulo 3 fala isso, 2 e 3. Deus criou o homem com um corpo, ok? Você sabe disso, e formou o homem do barro. E a Bíblia fala que ele soprou o Espírito lá dentro dele. O Espírito que é fôlego da vida, essa palavra grega, hebraica, é tipo o Espírito que ele soprou dentro das narinas de Adão.
e Adão se tornou uma alma vivente. Então, isso eu acho que é Gênesis 2:6 que fala isso. Então, eu creio que tem alma, corpo e espírito dessa maneira. E eu falo que a mente é a coisa mais perto do que nós temos a conceito da alma. E o corpo é a maneira que eu relaciono com o mundo. Você escuta minha voz, pode me ver, pode me tocar. Só na pandemia não pode me tocar, ou essa coisa aqui. E o espírito do homem é que nós temos comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só uma coisa em processo intelectual, mas é uma coisa espiritual. Essa é a maneira que Deus criou Adão. No perfeito, nota que não há defeito, nada disso. Mas o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu é que o relacionamento foi quebrado com Deus. Essa foi a consequência da queda. O que aconteceu? Imediatamente o espírito morreu. Ele se tornou uma pessoa sem comunhão com Deus e ele se tornou morto espiritualmente. Efésios capítulo 2 fala, vocês eram mortos dos seus delitos e pecados. A alma morreu também. Essa capacidade de perceber Deus, ninguém busca a Deus, porque a mente foi afetada, a compreensão, a pessoa de Deus. E claro que o corpo começou a ficar com problemas também, a gente envelhece e tudo isso, e tem uma entidade lá que chama carne, que é em cada pessoa, e isso afeta a sua mente, puxa na mente, e afeta da maneira que nós vivemos. Romanos 8 fala que a mente fixada na carne é morta, e essa pessoa é morta espiritualmente, corpo, alma e espírito, está sem vida com Deus. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo veio para restaurar esse relacionamento. E o que aconteceu é que o velho espírito, o velho homem interior morreu e Deus regenerou e colocou um novo espírito dentro dele. Se você pode ver isso em Ezequiel 36, ele fala que ele colocou um novo espírito dentro de nós. Ele falou isso, ele nos deu, ele tirou nosso velho coração, colocou um novo coração em nós, colocou um novo espírito. Então, mas agora que o espírito é novo, nota que por causa do relacionamento entre o espírito, o corpo e a alma está nessa coisa que é entre os dois. Meu espírito é completamente diferente. Eu sou uma nova criatura em Cristo, segundo Coríntios 5:17. Eu sou diferente agora. Deus mudou minha vida, mas minha mente está nesse processo de renovação. E agora, que é a coisa que entra na minha vida, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Deve ser maiúsculo. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. E porque esse não era possível no Antigo Testamento, porque Cristo não tinha morrido e Deus não tinha regenerado o Espírito. Mas com o Espírito Santo, agora eu tenho outra influência. E nota as duas influências. Eu já vi que é falso, não é bíblico, que fala eu tenho um conflito entre minha velha natureza e nova natureza. Eu não sou uma pessoa com duas naturezas. Eu sou uma pessoa com uma nova natureza. Mas eu habito no corpo que não é regenerado. E eu tenho esse conflito. Você vai entender isso se você estuda Romanos capítulo 8. Eu vejo isso sobre essa questão. A mente fixada na carne é morte, mas fixado no espírito é vida. E essa é a coisa que ele colocou nesse desenho aqui. Eu vou fazer uma revisão disso semana que vem, mas eu queria apresentar isso agora. Mas como isso acontece? O que aconteceu quando eu nasci de novo? Esse é Romanos 6. Esse é o homem sem Cristo. Ok? Ele é embaixo do pecado. Não é que somente que ele peca, mas Romanos 3:9 fala que ele está embaixo do pecado, pecado
Eu gosto muito na Bíblia francesa, que eles falam que ele está embaixo do império de pecado. E por causa disso, a lei existe por causa do pecado. Então, ele está embaixo da lei, ele está condenado, a lei condena à morte a pessoa por causa do pecado, e a carne domina a sua vida. Então, o que acontece? O velho Bruce é crucificado, sepultado, não é porque está doente, não é porque enfraqueceu, mas porque morreu mesmo. Sepultamento do velho homem, e a pessoa ressuscita uma nova pessoa. Essa é a pessoa com Cristo. Ele é escravo, conforme Romanos 6, da justiça. Ele é justo agora. Essa é a sua natureza, não pecado. Ele não é caracterizado por pecado, mas pela justiça de Cristo. Ele não está embaixo da lei, mas é graça. A graça vai orientar a sua vida, não a lei. Ele, em vez de estar condenado à morte, ele é destinado à vida, ele tem vida eterna. E quem vai dirigir sua vida não é a carne, não é a lei, mas é o Espírito Santo. Essa é uma mudança que Deus fez na minha vida. Eu acho que é 8:30, não quero ir lá além disso, porque eu prefiro você falar já, em vez de quando vai terminar, ok? Então, mas eu estou disposto a conversar, eu acho que esse desenho é muito importante. Se você tem uma pergunta sobre alguma coisa que eu falei, por que é importante? Eu vou voltar um momento aqui. Só vou falar uma coisinha. Eu falei que eu ia terminar, mas eu quero repetir uma coisa. A razão que eu gosto disso, porque a Bíblia é bem claro que o corpo não mudou. Eu sou sujeito à doença, eu sou sujeito a envelhecer, e eu tenho a carne na minha vida por causa disso, porque eu não sou transformado. Só quando eu estou transformado no arrebatamento que eu vou escapar essa coisa que puxa-me a pecar. Você pode ver que o espírito é completamente mudado, é restaurado da condição como Adão teve. Mas o que dá no processo de renovar? Minha mente. Efésios capítulo 4 fala disso, que a mente está no processo de mudar. Romanos 12 fala, Romanos 6 fala. Nós temos esse Colossenses capítulo 3. Esses trechos falam de uma coisa que mudou. E claro que Romanos 8, Gálatas capítulo 5, fala da influência e conflito do Espírito Santo, mas o conflito entre a carne e o Espírito. Isso me ajudou bastante, porque esse me deu uma visão que eu não sou obrigado a mais. Romanos 8 fala isso. Irmãos, você não tem obrigação de viver segundo a carne, mas você realmente é livre agora. Isso fez muita diferença na minha vida. Não era eu tentando melhorar a minha vida, mas confiando na força do Espírito Santo para me transformar. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Ou qualquer coisa que eu falei hoje à noite? Bruce, essas duas setas, a seta da carne para a alma e do espírito para a alma, qual é o sentido aí? A razão que você peca ainda, e eu peco ainda, é por causa da presença da carne na minha vida. Eu ainda sou egoísta. Gosto ou não, a gente tem essa tendência de puxar as coisas para nós mesmos, ocupar com nós mesmos, dar importância para nós mesmos. Então, esse aqui, a carne está sempre puxando para isso. Mas o Espírito Santo está puxando a gente para viver uma vida justa. Ele está lá pronto para nos fortalecer. Então, nós temos um conflito em nossa vida. Não é o conflito de duas naturezas, porque quando eu pensei que era duas naturezas, eu vou tentar viver essa vida cristã melhor, eu vou tentar, eu vou vencer esse pecado, eu vou tentar, eu vou me esforçar. E eu não estava lembrando que minha força de vontade nunca vai derrotar o pecado na minha vida, que é a carne. A coisa que vai vencer é a presença do Espírito Santo quando eu começo a aprender a confiar nele. Mas é importante saber dessa mudança, porque senão a gente não entende o que esse conflito é. Bruce, a carne ela suspira muito a ira, né?
Vem muito a ira também na carne, né? Tem muito o quê? A ira vem Sim. mais da carne, né? Com certeza. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 5, que você pode ver quanto que aquelas iras e coisas assim são as obras da carne. Então, a carne é o quê? Minha divindade, né? eu coloco assim, é minha divindade pessoal. Eu sou Deus, eu posso julgar, você está errado, eu quero controlar as coisas. Esse é muito carnal. Porque minhas ideias são melhores que suas ideias. Então, eu vou fazer minhas ideias prevalecer e eu sou bíblico nessa coisa aqui. Muito carnal. Essa coisa que é carnalidade. Mas quando o Espírito Santo, ele vai levar a gente a ser manso, humilde e pronto para as outras coisas. Mas a carne puxa isso. A carne, essa me julga. Eu não, você está errado, eu julgo outras pessoas. Isso é parte de carnalidade. Mas aquela coisa de concupiscência da carne, a Bíblia fala, desejos para imoralidade sexual, a ira, egoísmo, ganância, todas essas coisas vêm da carne. E o individualismo vem da carne. Legalismo é você acha uma série de leis, mas você sempre acha uma maneira de evitar aquela coisa da lei, isso que os fariseus fizeram. Mas o Espírito Santo, quando ele guia a vida da pessoa e não a lei, a pessoa percebe, a gente deixa o Espírito Santo examinar o coração da pessoa. Essa é coisa que é importante. Também tem o caso que muitas pessoas, né, se conformam com esse pecado, dizendo, então a gente só vai ser perfeito e completo quando for na glória, né? Então, se justifica de pecar, porque faz parte da nossa natureza, a gente ainda não está completo, então Deus vai entender que a gente é pecador. Então, vejo muito isso aqui, né? Principalmente com os brasileiros aqui na Europa, se justificam dessa maneira. A questão que é importante de entender é que pecado não é mais parte da nossa natureza. Foi eliminado. Essa é a razão que é mais fostes lavados. Esse lavados é a crucificação do velho homem. Você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza. Então, é isso que a Bíblia ensina. Mas a gente ainda tem o pecado, a carne, que puxa a gente para pecar. Mas minha natureza não é carnal. Eu sou espiritual agora. Perfeito não, mas espiritual. Mais uma pergunta, comentário? Bruce, esse prestar de conta, ele pode ser com alguém, irmão da igreja, ou qualquer pessoa? Como assim? Esse prestar de conta que a gente pode prestar conta. A questão é que a coisa que a pessoa, número um, tem que entender, ser uma pessoa verdadeiro cristão, ok? A segunda coisa é que aquela pessoa deve ser uma pessoa de confiança, que deve ser uma pessoa que entende o alvo do tempo lá. E uma coisa que eu falei muito sobre essa prestação de contas é a motivação. Porque normalmente você tem uma situação, você leu sua Bíblia hoje, eu li, mas eu estava escutando o pregador domingo, ele falou que a professora de escola dominical sempre deu um prêmio, bolacha, um bombom, alguma coisa assim, quando ele leu os 2 capítulos cada semana. Então ele leu para pegar o bombom, mas 5 minutos depois ele nem lembrou que ele leu. Então, nós olhamos a nossa motivação. A pessoa tem que entender isso. Mas você deve escolher uma pessoa, outro homem que está buscando a Deus, um outro homem que entende o propósito e a pessoa de confiança. Então, você vai devagar para achar essa pessoa. Certo. Obrigado. Nada. Ok. Ricardo, você tem alguns avisos? Você queria orar? Queria que eu orasse? Não, você ora, Bruce, mas deixa eu só
lembrar aqui algumas coisas, tá? Essa aqui foi a aula 8, tá? Aula 8 das 12, ok? Vá marcando aí. Todos os vídeos estão em dias, tá? Se você não recebeu aí o vídeo da aula 7, da aula 6, você me pede que eu envio, mas já está todos preparados, já foi enviado já para todos vocês aí, tá? Se não recebeu, é só me pedir que eu envio, tá ok? Deixa ok. Bruce, então, pode orar aí para encerrar? Sim. Nosso Deus, nós estamos muito gratos pelas todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Eu estudei um pouco sobre Tua graça hoje e fico maravilhado como pela Tua graça o Senhor nos salvou. Eu confesso que eu não sempre vivo conforme graça, eu vivo como se eu estivesse ainda sob a lei, mas o Senhor realmente me livrou da lei, do pecado, da morte. Eu estou muito feliz com isso, de saber. Deus, eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso coração, como fala em Efésios capítulo 1, na oração de Paulo. Abre os olhos do nosso coração para compreender nossa posição, para compreender tudo que o Senhor fez. Eu oro pelos alunos que eu gosto muito de ouvir, que estão aplicando as coisas, achando relacionamentos, e eu peço que o Senhor dê discernimento, perseverança nesse processo de achar pessoas para discipular, para prestar contas, para mentorear. Peço, Deus, que o Senhor guie todo esse processo. Muito obrigado por cada um, nos dê uma excelente noite de descanso hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.